tudo bom? Depois do Dia das Mães, né? A gente volta com o nosso CR aqui, Cláudia Pedralcina, respondendo para vocês, falando um pouco sobre o que foi a nossa semana. Foi bastante questionada em relação à questão do capacitismo. Algumas palavras que a gente já vem ouvindo, de modo geral, nas nossas redes. Bom, eu só queria pensar que hoje, tudo que a gente faz, né, tem um nome. Tem até um programa na TV que fala sobre isso. Tudo tem um nome. Tudo tem uma sigla, tudo tem um conceito. Bom, é assim que funciona, né? Os tempos mudaram, a vida mudou. Os sentimentos, às vezes, são os mesmos, mas hoje eles são mapeados, conceituados, delimitados. Tem que ser dito alguma coisa. É muito interessante isso, né? E aí vem a questão do capacitismo, da superproteção e desse lugar, né, desse sentimento, que é um sentimento materno, e que está sendo muito falado para todas as pessoas. Então eu vim conversar um pouco com vocês sobre isso, porque, ter um sentimento capacitista, como é que funciona isso? Na verdade, todo esse histórico da criança especial, do deficiente, hoje com a pessoa com deficiência, do que foi já excepcional, nós temos um vídeo que fala sobre toda essa história, né? Eu sempre dou aulas falando sobre isso. Eu trago sempre essa questão, eu venho sempre falando sobre isso, né? E é uma coisa que eu vivi, né? Mais da metade da minha vida eu vivi com isso e vivo com essas crianças. Eu me sinto privilegiada quando eu penso que eu não olho para essa criança e procuro a deficiência, e sim o que ela é capaz de me dar. Eu não trabalho com transtornos nem com deficiências, eu trabalho com potenciais. Essas duas situações que eu já coloquei, elas, na verdade, elas são limitantes, tanto para pensar, quanto como para a gente imaginar que eu posso mudar esse quadro, que são irreversíveis, principalmente quando é uma lesão nervosa. Mas quando a gente começa a perceber a beleza do que essa criança traz, às vezes com a sua ingenuidade, com a sua falta de malícia, com o seu jeito simples e puro, como é bom estar com elas a maioria das vezes, a gente dá risada das coisas que eles falam, a vida fica mais leve. Foi isso que eu vivi, essa vida, esses mais de 30 anos, como terapeuta ocupacional junto com esses meninos. Eu tenho muito amor, não só por eles, mas deles para mim. E isso é muito bom, porque é um sentimento absolutamente real. Então, quando a gente pensa, quando a gente vê as pessoas criando-os como se eles fossem uma raça, ou como se eles não pertencessem ao mundo, mas querendo que eles sejam, mas duvidando que eles possam, a gente sabe que isso é uma questão histórica. Como eu trouxe há um tempo atrás, quando se falava em algum aspecto diferente, que não se tinha um nome exato cientificamente, mas chamavam-se inclusive de desabilitados, porque eles não tinham habilidades passíveis de viverem naquela sociedade, seja aprendendo, seja vivendo, seja trocando. Eu tenho experiências na família de quando eu era menina, 2 casos na família que eu vivi, que eram primas e que a gente não sabia o que eram. Hoje eu sei que uma era paralisada cerebral e a outra era uma deficiente mental, que na época se chamava de oligofrenia. Eu ainda estagiei dentro do manicômio judiciário aqui de Salvador e ainda tive essa vivência dessa nomenclatura da oligofrenia, que hoje é considerado um deficiente mental severo, né, profundo. E eu tive 2 primas que elas me chamavam a atenção, porque que elas eram diferentes. Mas elas falavam, elas conversavam. Uma conversava tudo. Tinha o que hoje a gente chama de inteligência preservada. E a outra não. A outra conversava, mas sempre era uma senhorinha, mas sempre com jeito de criança. Ela sempre estava querendo brincar. E ela estava sempre rindo das coisas. E a princípio quando eu era menorzinha, eu tinha aquele medo, porque elas eram diferentes. E depois, com o tempo, eu ainda menina,
ainda adolescente, a gente ainda convivia, e aí a gente passa a não ter mais medo e fica tentando compreender. E naquela época, elas eram absolutamente o que a gente chama hoje de tuteladas, ou pessoas que tomavam contas, porque na cabeça de toda a família, de toda uma sociedade, as pessoas que apresentam um transtorno ou têm algum tipo de deficiência, automaticamente, primeira coisa, elas não compreendem, elas não entendem. É engraçado, né? Primeira coisa, corta-se completamente na cabeça do interlocutor que recebe informação, ela não vai entender nada. Primeiro, preconceito. O segundo, a partir do momento que ela não vai entender nada, como eu vou educá-la? Como eu vou chegar perto dela? Como eu vou falar com ela? Sabe aquela história do cego que as pessoas falam alto? Ah, fulano! Aí a pessoa fala, eu sou cego, não surdo. Porque sempre tem essa tendência, isso é humano, é nosso. Chamam de capacitismo. Mas a gente tem que entender que quando a gente tem filhos, a gente quer o melhor para eles. A gente quer dar o mundo. A gente quer fazer com que tudo dê certo na vida deles, que tudo que eles queiram, eles consigam. É isso que a gente quer para os nossos filhos, todo mundo. Todo mundo que tem filhos, todo mundo que cresceu, todo mundo que teve um pai, imaginou dar o mundo para os seus filhos. Mas alguém vem e ceifa esse pensamento, porque ele diz, o seu filho é deficiente, o seu filho tem um transtorno. Eu te dei um algo que você não sabe o que é. E todo mundo continua leigo. A internet tá aí, gente, vamos ler. E as pessoas leem. E cada vez que lê, piora, porque lá tá escrito coisas que eu nem sei o que é, mas que na minha cabeça incapacitam os meus filhos. Então nós andamos esse tempo inteiro e nós voltamos para 1900, século passado 1800, 1700. A gente voltou para estaca zero o tempo inteiro. Nós temos desabilitados. Eles podem ter o nome que tiver, a ciência chama de retardo, a ciência chama de transtorno, as pessoas chamam de deficientes, outros chamam de mongoloides, outros chamam de trissomia, tem os nomes que quiserem. Mas eles não passam de desabilitados. Nós andamos tanto. Para a gente chegar no mesmo lugar? Sim, no mesmo lugar. Porque a nossa atitude, que é uma atitude compreensiva, porque é uma atitude de pai e mãe, que está tentando manter o seu lugar de pai e mãe, no sentido de se articular com tudo que tem direito para dar ao meu filho, tudo que ele merece, mas que sente uma barreira grande, forte, profunda, que é o fato de que ele não entende nada. Coitado. Ele não sabe nada e ele não vai saber. E aí a gente fica pensando, e agora? Enquanto pai, enquanto mãe, essa dor, ela é muito grande. O que pesa nisso tudo, para quem está do lado de cá, que de alguma forma estudou tudo isso, é a incapacidade dos pais de acreditarem que mesmo com transtorno e com uma deficiência, de acordo com a própria ciência, aí vem o outro lado, que também descobriu que todos os tratamentos que são feitos desde muitos anos possibilitam mudanças de comportamento e avanços dessas crianças ao mundo social, chamado plasticidade cerebral, existe. As pessoas acham que a plasticidade cerebral funciona só com deficiência. A plasticidade cerebral é do cérebro, de todo mundo. E hoje é isso que ela diz, que o meu trabalho como terapeuta ocupacional, dedicado à criança que apresente algum contratempo, atraso, déficit no seu comprometimento, no seu desenvolvimento, eu, intervindo precocemente, posso modificar, ajudar o cérebro a entender uma forma nova de realizar as suas funções. Olha que maravilha. Fantástico. E onde é que fica os pais em relação a isso? Bom,
Assim como as crianças hoje, às vezes, são criadas em meio a um monte de ofertas e elas acham que essas ofertas são normais e que sempre existiram na vida de todo mundo, os pais também que têm meninos especiais com deficiência e com transtorno, na verdade eles imaginam que isso que a gente está conseguindo aos poucos, ou de alguma forma, meninos hoje com deficiência que estão dentro de uma faculdade, estão nas telas das televisões, estão no cinema, estão pousando, que isso possa ser uma coisa conquistada muito facilmente, mas não é. Não é. O trabalho todo que é feito dentro dos consultórios, eles precisam inicialmente ter exatamente, primeiro, a confiança de vocês, dos pais, em acreditar, ou pelo menos ter uma noção, qual o quadro do meu filho. Se nós temos uma criança com nível de deficiência muito severo, é óbvio que essa criança, a condição de leitura e escrita dela é muito ou quase que nula. Não vai acontecer. E por quê? Porque a lesão alterou de uma forma profunda e contundente um cérebro. Complicado. Ao lado disso tudo, a gente tem uma criança que ela tem um déficit, mas é leve. A condição e possibilidade de leitura dessa criança é maior. É lógico que ela vai ter uma condição melhor do que teve uma lesão maior. Uma criança que apresenta um quadro de autismo clássico, nossa, com certeza absoluta, ela vai ter uma dificuldade maior até de entrar em contato com a própria escola. Enquanto que a gente tem uma de nível 1, ela tem grandes chances de alçar uma série de situações e por aí vai. Mas mesmo nas instâncias mais leves, das mais severas, a gente pode ter certeza de que essa criança aprende. Não dá mais para a gente imaginar que essas crianças não têm um cérebro. E o que eu tenho que trabalhar é esse cérebro que está aí. Eu sempre falo, gente, até bicho entende. O cérebro do animal não tem a inteligência. Nós levamos milhões de anos evoluindo para chegarmos onde a gente chegou. E esse cérebro, ele existe. Não é simplesmente uma lesão que vai acabar com todo o sistema que é intrínseco e profundo e que foi muito trabalhado pelo Criador. Tudo que nós somos foi muito feito com perfeição. Não dá simplesmente para ignorar esse cérebro. Por isso que, quando eu proponho que a família, construindo o comportamento, é um trabalho feito de união entre a escola, os terapeutas, a família e o FAC, que veio para determinar para vocês que há uma condição de modificabilidade do cérebro dos filhos de vocês, se trabalharmos juntos e se vocês souberem de que forma, enquanto pais, vocês podem simplesmente abrir caminho para os tratamentos darem certo. Essa é a minha proposta. Eu tô aqui nas redes batendo e tentando mostrar para vocês como é importante a participação de vocês, pai, mãe, família, avô, avó, irmãos, no tratamento, no dia a dia, mas acreditando, acima de tudo, sem incapacitar ou duvidar de que os filhos de vocês podem, sim, ter um comportamento adequado no meio social. Esse é o sonho de todo mundo. Poder sair com seus filhos, estar com eles em qualquer lugar, apresentá-los à sociedade, estar livre, inclusive, para viver uma vida tranquila em família. E o FAC, ele pretende mostrar que vocês podem e que vocês conseguem isso que vocês querem. Porque a gente acredita que existe todo um trabalho de modificabilidade a partir da mudança de comportamento da família, construindo esse comportamento que pode começar de cedinho até em outras idades, claro, cada um com uma intervenção diferenciada, e a gente faz toda essa assessoria para que vocês possam ter o que vocês querem. Por isso,
sentimentos capacitistas, que hoje se chama isso, esse sentimento de duvidar da possibilidade do cérebro dos filhos de vocês, cada um em seu nível, e não abrir as portas de vocês para vocês, de acreditarem que vocês podem ser mãe de verdade, pai de verdade, educando seus filhos como vocês acreditam e abrir a porta da sociedade para que ele possa ser um cidadão merecedor, participante de tudo que aquilo que é vigente para que ele possa viver. Escola, parque, cinema, vida, festa e etc, etc, etc. É muita coisa. Convido vocês a ressignificar esse sentimento tão antigo de que a palavra deficiente e a palavra transtorno trazem para vocês na modificabilidade do entendimento da relação de vocês pais com os filhos de vocês e começarem a abrir essas portas para que eles possam realmente, efetivamente, ter o comportamento adequado, obediente no sentido de que eles possam obedecer a coisas simples, como ficar sentado numa cadeira ouvindo uma professora explicar sobre uma musiquinha. Não é difícil. Eu convido vocês. Eu sou Cláudia Pedral Sena. Eu sou autora da Família Construindo Comportamento. Estamos falando de neurocomportamento. Acreditem que o filho de vocês podem estar em qualquer lugar, junto com vocês. Como disse uma grande mãe minha, que eu adoro, meu sentimento de reconhecimento por tudo que a gente tem vivido juntas. O meu sonho era entrar numa loja americana com meu filho, entrar e sair sem ele me pedir nada e não fazer escândalo e ele compreender que ele não ia pedir nada e que eu não ia dar nada a ele. Meu sonho foi realizado. Eu sou mãe de verdade. Compre esse sonho para vocês. É bom demais. E não é mentira. É a pura verdade e não é impossível. Beijo no coração. Cláudia responde. E na próxima segunda-feira tem mais. Pode perguntar, que se eu souber, eu respondo.